Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, dessa vez falando sobre limites de uma função. O exercício é o seguinte: verifique se o limite da função existe ou não. Se existir, qual o valor? Então, o limite é o limite de x dividido por módulo de x, quando x tende a zero. Bem, como é que nós vamos verificar se esse limite existe ou não? Vamos recordar a definição de limite, né? Lembra que quando nós afirmamos que o limite de uma função f de x, quando x tende a um número a, é igual a L, ou seja, quando nós afirmamos que o valor do limite de uma função, quando x tende a igual a L, isso está associado a algumas condições dadas em termos de intervalos. Ou seja, quando você afirma que o limite de f de x quando x tende a igual a L, você está afirmando que se 0 for menor que o módulo de x menos a, que for menor que um delta, lembra que o delta é um número pequeno, um valor pequeno, que pode ser tão pequeno quanto você queira. Se esta condição é satisfeita, se existe esse intervalo, nós temos que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Epsilon também sendo um número tão pequeno quanto você queira. Perceba que é uma definição que envolve desigualdades com módulos, né, que representam intervalos. Na verdade, o que nós estamos querendo dizer aí pode ser interpretado graficamente da seguinte forma. Imagina aí que nós temos um sistema de eixos, né, um eixo x, um eixo y, um x igual a A, um y igual a L. Bolinha cheia ou bolinha vazia, isso não tem muita importância. Bem, quando você diz que o módulo de x menos a é menor que delta, você está querendo dizer que se você definir aqui um intervalo com centro em A, ou seja, você pegar aqui um intervalo, imagina uma circunferência aqui com centro em A, e essa circunferência define um intervalo. Esse intervalo, o raio desse intervalo é delta. Então você tem um intervalo aí de amplitude 2 delta. Para esse intervalo, o que nós temos associado a ele? Se existe esse intervalo em torno de A, nós temos que existe também um intervalo em torno de L, no eixo Y. Imagine a mesma coisa, um centro, né, uma circunferência aqui com centro em L, e essa circunferência define um intervalo aqui, cujo raio é epsilon. O que essa definição quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: que qualquer valor de x que estiver nesse intervalo definido desta forma, ele tem imagens que vão estar nesse intervalo definido desta forma. Ou seja, para qualquer valor de x dentro desse intervalo de amplitude 2 delta, nós temos valores de y associados a esses x que estão dentro do intervalo de amplitude 2 epsilon em torno de L. Quando você diminui esse intervalo, você automaticamente diminui o intervalo correspondente lá no eixo y. Isso dá uma ideia de aproximação, porque se eu me aproximo de A pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, seriam valores maiores ou menores que A no eixo x, automaticamente eu me aproximo de L por valores maiores ou menores que L. Então a ideia é a ideia de aproximação. Se eu tenho um valor central, se eu me aproximo desse valor central, que seria o A, se eu diminuo a amplitude desse intervalo, faço delta menor, lá no eixo y, no L, a amplitude dele, do intervalo, também diminui. Então nós temos uma associação entre esses valores. Se isso acontece, eu digo que o valor limite da função é igual a L. E aí perceba que é um valor único, né? O que acontece ali? Imagine o gráfico dessa função, né? Dessa função, lembra que nós temos associado aqui a este limite uma função f de x, que é igual a x
dividido pelo módulo de x, né? E o módulo de x tem um detalhe, o módulo de x ele é igual a x se o x for maior ou igual a zero. O módulo de zero é zero. E é igual a menos x se x for menor que zero. E aí nós vamos pensar agora no gráfico dessa função, né? Se o x for um número positivo, o módulo de x é x. Por exemplo, se o x for igual a 2, 2 dividido pelo módulo de 2, né? 2 dividido por 2 é 1. Se o x for igual a 3, 3 dividido pelo módulo de 3, 3 dividido por 3 é 1 também. Ou seja, qualquer valor de x maior ou igual a zero, né? Qualquer valor de x maior ou igual a zero, o módulo de x é o próprio x. Perceba que nessa função, né, tem um detalhe importante, o x não pode ser zero. O módulo de zero é zero, divisão por zero não existe. Então, se o x for maior que zero, o valor dessa função é sempre 1. Porém, se o x for menor que zero, né, imagina x igual a menos 2. Então, nós temos menos 2 dividido pelo módulo de menos 2. O módulo de menos 2 é menos 2, é mais 2, menos com menos a mais. E vai ser menos 1, né? Menos 2 dividido pelo módulo de menos 2 é menos 1. Menos 3 dividido pelo módulo de menos 3 é menos 1. Ou seja, do lado esquerdo, o gráfico dessa função é sempre igual a y igual a menos 1. Ou seja, o gráfico dessa função tem o seguinte aspecto. Perceba que se o x for maior que zero, o valor da função é sempre igual a 1. Se o x for menor que zero, o valor da função é sempre igual a menos 1. E se o x for igual a zero, nós não temos o valor da função. Não existe. Então, nós temos bolinhas vazias aí, né, dizendo que para x igual a zero, nós não temos o valor da função. E aí nós vamos ver a definição do limite, né? Perceba que se o limite da função, quando x tende a zero, nós vamos ter em torno de zero, né, em torno de zero aqui, um intervalo. Lembra aquela ideia de uma circunferência, né? Uma circunferência em torno de zero, com uma amplitude aqui delta, né? Amplitude 2 delta, o raio é delta, uma circunferência de raio delta em torno de zero, que é o limite quando x tende a zero, zero seria o valor de A. E eu vou observar o que acontece quando x se aproxima de zero pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Perceba que quando x se aproxima de zero pelo lado direito, né, quando eu tenho uma seta aqui, olha, x se aproxima de zero pelo lado direito, o gráfico da função se aproxima de y igual a 1. Perceba que eu não estou falando x igual a zero. Estou falando x se aproxima de zero. Zero não faz parte do domínio dessa função. Mas nem por isso eu não posso calcular o valor limite dessa função quando x se aproxima desse número. Quando x se aproxima de zero, o y, né, que é o x dividido pelo módulo de x, se aproxima de 1. Quando x se aproxima de zero pelo lado direito. E pelo lado esquerdo? Pelo lado esquerdo, se eu fizer aqui uma setinha, né, indicando aqui uma aproximação pelo lado esquerdo, o valor da função se aproxima de menos 1. Perceba que se eu fizer em qualquer um dos pontos, se eu pegar qualquer um desses valores, 1 ou menos 1, e fizer um intervalo centrado, né, lembra, uma circunferência com centro em 1, imagine aqui uma circunferência com centro em 1, e verificar se os valores de x menores que zero, os y correspondentes estão dentro dessa circunferência, eles não estão, eles estão aqui embaixo. Se eu fizer uma circunferência com centro em menos 1 e montar um intervalo aqui e verificar os valores de x maiores que zero, se os valores de x maiores que zero, os y correspondentes estão dentro desse intervalo, não, estão aqui em cima, no 1. Então nós não temos esse intervalo que abrange esses valores de y associados aos valores de x próximos de zero, pela direita ou pela esquerda. Então nós não temos um único valor. Nós temos um valor pela direita, que é 1, e um valor pela esquerda, que é menos 1. Por isso nós dizemos que esse limite não existe, né? Então o limite dessa função, o limite dessa função aqui, esse limite não existe pela nossa definição, certo?
Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer. Muito obrigado.